Tá a fim de entender o requisito 7 da ISO 9001 versão 2015? Vem aqui comigo que a gente vai fazer isso agora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo a Qualidade. Eu sou o Rodolfo Paludeto. Vou estar aqui com você para interpretar, para conhecer, para discutir, para compartilhar informação que eu entendo por relevante, que eu tenho certeza que pode te ajudar de alguma forma no seu dia a dia, enfim, na sua forma de entender a norma, mas acima disso, na sua forma de aplicar aí no seu dia, na sua organização, enfim, aonde quer que seja que você utilize, né, processos com base na ISO 9001 versão 2015. A gente vai falar do item 7, apoio, que tem sim algumas características particulares, algumas questões que eu entendo que são muito relevantes e que às vezes são interpretadas de uma maneira inadequada. Tem situações em que a gente tem que facilitar o nosso processo, fazer o mais simples. Eu vou falar bem detalhadamente quanto a isso. Inclusive, vou deixar aqui linkadinho no primeiro item da descrição a nossa mentoria Construindo a Qualidade, onde a gente dá suporte e apoio de uma maneira rápida, efetiva, simples, para resolver aquele problema que talvez você não está conseguindo superar, aquela questão de interpretação de um requisito, onde a gente pode te dar suporte, dar vários exemplos que auxilia na prática a resolver esse problema. Pode ser uma questão de uma não conformidade de auditoria, enfim, ou mudança de processo, onde você quer realmente atingir, construir a qualidade aí onde você atua. Então a gente pode fazer isso de uma maneira muito rápida, simples e extremamente acessível. Então clica aqui nesse link, tem o meu contato no WhatsApp também para tirar outras dúvidas. A gente vai juntos construir a qualidade aí onde você tá, beleza? Quero também pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, e por favor que se inscreva, que deixe o seu like, o dislike, enfim, que comente, que tire a sua dúvida, que nos auxilie a evoluir. Isso é muito importante para que a gente possa continuar construindo a qualidade em tudo que a gente faz, beleza? Conforme eu falei, nós vamos interpretar hoje de uma maneira simples, conforme a gente está acostumado, inclusive a gente já fez essa interpretação do requisito 4, contexto, do requisito 5 de liderança, do requisito 6 de planejamento. A gente vai fazer agora do requisito 7, mas também vai fazer do 8, do 9, do 10, enfim, a gente vai falar de outras normas. Então, se é algo que pode te ajudar, né, por favor, coloca aqui o seu comentário, deixa a sua dúvida que isso vai ser importante para nós, beleza? Vamos lá então para o nosso Instagram, @paludeto ou também @construindo a qualidade. Conforme eu falei, a gente posta, tem diversas ferramentas, enfim, diversas informações também. Se você quer achar de uma maneira mais rápida, qualquer detalhe lá, e também conversar com a gente vai estar disponível. Bom, vamos lá. Contextualizando, é importante a gente entender onde que está inserido o requisito 7. Né? Conforme a gente já falou nos outros vídeos, o planejamento do sistema de gestão da qualidade é estruturado com base no contexto, lá no requisito 4, no processo envolvendo liderança, que é o 5, em todo o processo de planejamento, que é o 6, e também no requisito 7. Então, toda etapa de planejamento é derivada desses 4 requisitos. Eu nem gosto de dizer desses 4 requisitos, mas sim desses 4 princípios que qualquer organização precisa, por exemplo, de recursos para executar suas atividades, que a gente vai falar agora, mas de algumas características importantes que esses recursos devem atender, mas também de planejar para entender quais são os seus processos, quais são os objetivos dos seus processos, qual é a hierarquia, né, quem conduz, qual é o contexto que ela está inserido. Então, até gosto de dizer, muitos dos alunos perguntam, Rodolfo, quando que começa a implementação da norma? Começa no requisito 4, né, se eu for acompanhar de uma maneira estruturada, ou começa no requisito 7? Não dá para dizer onde eu começo, mas sim, talvez você vai precisar primeiro das pessoas, dos recursos, da estrutura, né, do objetivo em si. Talvez o requisito que a gente inicie seria o 7, mas também a gente pode passar pelo 6. Então eu acredito que todos os requisitos da etapa de planejamento podem iniciar de uma maneira conjunta, que assim uma coisa vai conversar com a outra. Então você vai precisar de uma maneira efetiva, às vezes, do recurso para definir e analisar a estrutura, para depois definir os processos, contexto, as partes interessadas, o escopo, enfim. Então o requisito 4, 5, 6 e 7, vamos iniciar ele junto aí para conseguir implementar assertivamente. Então essa é a última fase do planejamento do sistema de gestão. Então, através dos processos que estão sendo definidos e todas as questões que são relacionadas. 7.1, generalidades. O 7.1 ele é derivado em diversos outros itens. Eu vou tentar falar de uma maneira simples aqui, para a gente conseguir estruturar. Normalmente ele vai falar dos recursos, vai falar de pessoas, de ambiente, vai falar de infraestrutura,
vai falar de recursos de monitoramento e medição, vai falar de conhecimento organizacional. Então eu quero abrir algumas aspas para isso, porque são coisas importantes que muitas empresas negligenciam, então a gente tem que cuidar. Então, 7.1 ela vai definir, ou ela define que a organização que determina quais são os recursos e como vai prover todos esses recursos para que a organização exista, para que ela consiga atender os seus requisitos e aí executar suas atividades, tá? Então ela vai analisar as capacidades dessas utilizações dos recursos e também como que ela vai fazer para adquirir ou, se necessário, adquirir de provedores externos. Então ela vai falar recursos humanos, principal recurso de qualquer organização, pessoas. Essas são as pessoas que constroem a qualidade onde existe, em qualquer ambiente. Então, por isso que deve ser valorizada, né? Não pode ser negligenciada. Depois no 7.2 a gente vai falar de competência, mas pessoas, é muito importante que eu tenha os recursos adequados, pessoas certas, para que elas executem as atividades, para que elas construam a qualidade onde eu estou inserido, na minha organização, para que sim eu atinja os objetivos. Sem pessoas, tudo pode cair por terra, tá? O ambiente também depois de pessoas, vou falar de infraestrutura, aqui eu estou falando de máquinas, de equipamentos, de espaço, toda a infraestrutura necessária para executar essa atividade. Do ambiente, aqui eu posso estar falando de um ambiente adequado com iluminação, com temperatura, com ruído, né? Enfim, que realmente são adequados para que eu consiga atingir ou construir a qualidade realmente efetivamente. Depois, de recursos para monitoramento e medição, eu estou falando de equipamentos de medição, sistemas, softwares, enfim, que vai me auxiliar a garantir ou assegurar que aquilo que eu preciso executar, eu estou executando, né? Confrontar o atendimento dos requisitos ou não. E por último, conhecimento organizacional, né? Conhecimento organizacional, uma das questões talvez mais negligenciadas da versão atual da norma. Não estou falando da norma em si, porque ela é estruturada de uma maneira assertiva, mas eu estou falando especificamente do como as pessoas, do como as organizações estão conduzindo, né, ou gerenciando o conhecimento organizacional. Tem muitas pessoas que falam assim: o conhecimento das organizações, da minha organização, estão nas pessoas. O conhecimento da organização está nos procedimentos. Isso é uma verdade. Mas e aí? Como que você assegura que, se você perder uma pessoa, por exemplo, que esse conhecimento vai ser retido ou mantido dentro do seu processo? Como que você assegura que os procedimentos em si estão adequados para a utilização ou para a execução das suas atividades? Como que você assegura que você não vai estar vulnerável em alguma dessas instâncias, né? Isso também cabe com relação ao gerenciamento dos riscos que a gente falou no vídeo do requisito 6 e diversas outras questões. Então, muito cuidado. Eu vou gravar um vídeo específico para falar de conhecimento organizacional, para tentar desmembrar mais adequadamente sobre isso, beleza? Aí vai falar de 7.2, competência, né, um item específico para falar da competência necessária para a execução da minha atividade. A organização que deve definir qual é a competência necessária. Importante entender que a norma fala que competência ela pode ser comprovada com base em educação, treinamento ou experiências apropriadas. Se a gente for pegar normas anteriores, nas versões anteriores, ou pegar até outros livros, talvez essa definição, esse tripé é um pouquinho diferente, tá? Mas a 9001 deixa claro que para você definir competência, você não precisa caracterizar experiência, educação e treinamento. Pode ser uma delas só. Se atender a sua necessidade, pode ser uma delas. Então você não precisa especificar base de competência com base nessas três questões, tá? É importante. Já vi o auditor cometendo erros com relação a isso. 7.3, conscientização. Eu já falei muitas vezes que uma organização, para atingir ou para construir qualidade efetivamente, ela precisa do envolvimento e do engajamento de todos. Para isso, as pessoas precisam estar conscientes sobre a sua função, sobre as suas responsabilidades, sobre tudo que implica na construção da qualidade, né, do sistema de gestão da qualidade em si. Então, se ela não estiver ciente de tudo, desde o mais alto nível até o menor nível operacional, né, tudo pode cair por terra. Qualidade depende do envolvimento, do engajamento e da consciência de todos. Tá? Sem que todos estejam envolvidos, a qualidade não será possível. Eu estou falando qualidade por essência. 7.4, comunicação. Também algo simples, mas a norma quis trazer aqui algo para tentar deixar mais claro como a comunicação influencia na interação e no movimento dos processos. Sem comunicação, não há execução.
não há envolvimento, não há atingimento de resultados. Então nós precisamos de pessoas, nós precisamos dessa interação dos processos para conseguir atingir os objetivos. A empresa não é formada por ilhas, é formada por processos que são interdependentes. Então é importante que a gente entenda isso. E a norma fala que a organização tem que definir lá o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar, como e quando e tal. Normalmente as empresas fazem uma planilha, um plano de comunicação, e isso fica guardado lá engavetado ou em uma pasta no computador e pouco utilizado. Eu não gosto muito de utilizar essa planilha. Eu gosto de deixar específico em cada processo. Se eu tenho um procedimento, por exemplo, para cada processo ou uma instrução de trabalho, a comunicação tem que estar inserida lá. Ó, aqui nesse processo você deve se comunicar com essa pessoa, fazendo isso, com qual frequência, qual periodicidade, enfim. Detalhando especificamente o que a norma diz, mas tem que estar lá no dia a dia. Não adianta eu colocar algo que ninguém vai usar. Tem que ter algo específico do dia a dia. Então, uma organização recebe o pedido do cliente vai, do vendas vai para o PCP, do PCP vai para os suprimentos, enfim, essas comunicações precisam estar bem amarradas, bem especificadas e até chegar no cliente novamente. Então, todas essas interações têm que estar especificadas e garantidas que ela aconteça efetivamente. 7.5, informação documentada. Aqui normalmente a gente fala de procedimentos, registros, instruções, manuais, documentos. A norma deixou bem mais simples esse processo, né? Se a gente for levar em consideração as versões anteriores. Antes a gente falava de controle de registros, controle de documentos. Hoje a gente fala de informação documentada. Então ela fala em diversos itens que sim, a organização tem que manter ou reter informação documentada. Importante ressaltar que quando ela fala manter, ela está falando de procedimentos, manuais, documentos. Quando ela fala de reter, ela está falando de registro, aquilo que comprova a execução da atividade. Então é importante a gente entender isso. Agora, o como controlar, você vai definir. Né? O que você tem que garantir é que a organização utilize os documentos adequados, ou tenha acesso, tenha disponibilidade dos documentos na versão correta, da maneira correta, quando necessário, para garantir que eles consigam entregar qualidade, né? Cumprir com os requisitos especificados no seu dia a dia. Se você está garantindo isso, a forma como você faz independe. Eu preciso ter uma lista mestra? Não necessariamente. Eu preciso ter um software? Não necessariamente. Vai me auxiliar? Vai me facilitar? Pode ser que sim, mas vai depender do seu dia a dia, vai depender da sua forma de fazer, tá? Então, por isso é bem abrangente, bem simples o como fazer, vai depender de você. Legal? Por último, para concluir o requisito 7, então a gente fala que sem recursos, sem apoio, sem suporte, nenhuma organização se sustenta. Então os recursos sustentam a execução das atividades e por consequência, né, o cumprimento dos objetivos. Né? Então todos os recursos necessários para a operação, para a execução da atividade devem ser atentados ou alinhados e definidos aqui. Ah, mas Rodolfo, tem alguns requisitos aqui, alguns recursos que eu não citei, por exemplo, tempo, por exemplo, outras coisas, dinheiro. Não tem problema, a norma quis trazer de uma maneira mais simples, mas todos os recursos necessários você que vai definir para que a execução, para que as atividades, os processos alcancem seus objetivos, eles obviamente precisam estar disponíveis. Legal? Gostou do post? Gostou do vídeo? Espero que sim, espero que tenha ficado simples, espero que tenha ficado claro, espero que tenha te ajudado a interpretar de uma maneira mais natural, né? Vamos dizer assim, qualidade tem que ser natural. Legal? Muito obrigado, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.